Olá a todos, graça e paz. Hoje é domingo, dia 28 de junho. Estamos, portanto, encerrando o primeiro semestre desse ano. Sabemos que tem sido um tempo bastante difícil, mas nós temos sentido o cuidado, a proteção de Deus nas nossas vidas. Louvamos a Ele por isso e confiamos que Ele continuará cuidando de nós. Esperamos também que em breve nós possamos nos reunir, possamos estar juntos para celebrar o nosso Deus, para louvar o seu nome, para encontrar também uns com os outros que temos sentido muita falta. Na nossa pregação de hoje, nós vamos pensar sobre transformação completa. A Bíblia nos mostra que Deus quer operar uma transformação nas nossas vidas. E essa transformação é maravilhosa, é grandiosa e ela deve ser completa. Infelizmente, muitas pessoas não experimentam completamente dessa transformação. Alguns até têm um certo conhecimento da palavra de Deus, alguns chegam a ter um envolvimento com Deus, com a igreja, mas não têm as suas vidas realmente transformadas. E hoje nós vamos olhar para um texto que nos fala sobre isso, e esse texto nos conta uma história muito bonita. É mais uma história de um encontro de algumas pessoas com Jesus. E eu acho muito bonito quando os evangelhos relatam e retratam esses encontros de pessoas simples, de pessoas limitadas, falhas, cheias de problemas, assim como eu e você. Mas quando essas pessoas se encontram com Jesus, elas não saem da mesma maneira. Nem todas são transformadas como deveriam, mas elas com certeza recebem a oportunidade para que isso aconteça. E a resposta que elas dão a isso é o que vai determinar se a transformação que elas viverão é real, é completa ou não. Então nós vamos ler aqui o texto de Lucas, capítulo 17, dos versículos 11 a 19, que diz o seguinte: Aconteceu que, indo Jesus para Jerusalém, passou pela divisa entre Samaria e a Galileia. Ao entrar em um povoado, 10 leprosos saíram-lhe ao encontro. Pararam de longe e gritaram: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. Logo que os viu, ele lhes disse: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto iam, ficaram purificados. Um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: Não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Eu não sei você, mas quando eu leio um texto como esse, eu gosto de imaginar essa cena acontecendo, aquele dia que com certeza foi tão marcante na vida daquelas pessoas, foi marcante também com certeza para os discípulos de Jesus, e por isso que essa é uma das histórias que foram registradas, porque sabemos que Jesus operou muitas outras coisas, mas assim como as outras histórias registradas nos evangelhos, essa com certeza foi especial, marcou a vida das pessoas que estavam ali naquele dia. E nós vamos então olhar para esse encontro transformador e vamos olhar esse texto especialmente da ótica daqueles 10 homens. O que eles fizeram, como eles se comportaram, para aprender como nós também devemos nos colocar diante de Jesus. E vamos também fazer alguns destaques sobre a atitude de Jesus em si e também o que podemos aprender com ela. Então, o primeiro passo necessário para que vivamos uma transformação completa nas nossas vidas é reconhecer que nós precisamos de Cristo. No início do texto, nós vemos que Jesus está a caminho de Jerusalém, ele está passando entre duas regiões, que é a região da Galileia e da Samaria, ele está na divisa dessas regiões, e então, quando ele entra em um povoado, aparecem esses 10 homens que eram leprosos. O texto diz que eles vão até o encontro de Jesus, param de longe, porque eles não podiam se aproximar, e gritam: Jesus, mestre, tem compaixão de nós. A lepra era uma doença terrível. É a mesma doença que nós conhecemos hoje como hanseníase. E graças a Deus hoje essa doença ela tem tratamento, ela tem cura. Então nos dias de hoje nós não conseguimos imaginar o que essas pessoas realmente passavam. Porque essa é uma doença que vai se alastrando pelos tecidos do corpo, vai decompondo, deteriorando o corpo, e ela também é uma doença altamente contagiosa. Então as pessoas que naquela época, que não tinha tratamento, tinham essa doença, elas precisavam se afastar das suas famílias, se afastar da sociedade, e precisavam então passar a viver isoladas
praticamente aguardando o fim de suas vidas, o momento em que essa doença tomaria todo o seu corpo e elas então morreriam. Era então uma situação muito triste. Com certeza, receber a notícia de que você tinha essa enfermidade devia ser uma das piores notícias que alguém poderia receber naquele contexto. E então nós vemos aqui 10 homens que têm essa doença, que estão nessa situação, e que ao saber que Jesus estava chegando naquela região e entrar naquele povoado, eles vão até o encontro dele e eles clamam por sua ajuda. Então eles reconhecem que eles precisavam de Jesus. Eles acreditam, eles entendem que Jesus poderia ser então a resposta, a solução para os seus problemas. Com certeza eles já haviam ouvido muito falar sobre Jesus, haviam ouvido falar que Jesus curou muitas pessoas, que Jesus ajudou muitas pessoas, e eles perceberam que eles também poderiam receber essa ajuda. É interessante perceber no texto que quando eles gritam por Jesus, eles chamam ele de mestre. Mestre era uma das formas, uma das maneiras que Jesus era chamado, um dos seus títulos. E isso nos mostra que eles tinham uma boa noção de quem era Jesus. Eles tinham noção de que ele não era qualquer um e que ele podia então oferecer ajuda a eles. E é interessante também que eles então pedem: tem compaixão de nós. Ou seja, eles se aproximaram de Jesus da maneira correta, pedindo por sua ajuda e não exigindo nada dele. Infelizmente, nós vemos nos dias de hoje muitas pessoas buscando ter um relacionamento totalmente distorcido com Deus e achando que podem exigir alguma coisa da parte de Deus, achando que estão em uma posição em que podem cobrar a Deus de alguma coisa. Mas esse é um erro muito grande. E esses homens não cometem esse erro. Eles chegam humildemente, eles param na distância que eles tinham que respeitar e eles gritam e clamam: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Essa frase, essas palavras devem ser as palavras de todo ser humano quando reconhece que é falho, que é limitado, que é pequeno diante de Deus. E todos nós somos. Todos nós, seres humanos, temos uma doença chamada pecado que é muito parecida com a lepra. Assim como a lepra, ou hoje conhecida como hanseníase, decompõe o corpo da pessoa, o pecado decompõe, ele deteriora a nossa alma, o nosso espírito. Ele vai nos destruindo pouco a pouco, até nos levar à morte eterna, que é muito pior do que a morte física. Então todos nós, em algum momento da nossa vida, precisamos ganhar essa consciência, precisamos entender essa realidade e precisamos reconhecer como estes homens que nós precisamos de Cristo, que Ele é a resposta, que Ele é a única esperança para as nossas vidas. Porque assim como Ele tinha poder para curar aqueles homens daquela doença que eles enfrentavam, através do sacrifício oferecido por Ele naquela cruz, Ele pode também salvar as nossas vidas, nos limpar, nos purificar do pecado e nos dar vida no lugar de morte. E esse então é o primeiro passo para uma transformação completa. Sem esse reconhecimento, sem essa compreensão real e profunda, sem entendermos que nós não somos bons, que nós não somos capazes de conquistar nada, que nós não somos capazes de agradar a Deus, que nós não somos merecedores de nada diante de Deus, nós nunca experimentaremos a transformação que Deus tem para nos oferecer. Eu queria fazer um destaque aqui agora em relação à atitude de Jesus. Nós vemos que Jesus dá uma resposta imediata a eles. O texto, se referindo a Jesus, diz: logo que os viu, ele lhes disse. Jesus, então, responde imediatamente àquela procura. Nós vemos aqui que Jesus não tem nenhum tipo de discriminação, ele não apresenta grandes exigências, ele apenas demonstra o seu poder, o seu amor e a sua graça àqueles que o procuram. E é assim que ele age comigo e com você. Ele está sempre disponível. E se nós o procuramos com sinceridade de coração, com esse reconhecimento que nós falamos, de que nós precisamos dele, ele nos atende, ele nos ouve, ele nos responde. Voltando para a atitude daqueles homens, nós vemos que a segunda ação necessária para que vivamos uma transformação completa nas nossas vidas é obedecer às palavras de Cristo. O texto diz então que Jesus responde àqueles homens imediatamente e ele diz para eles: ide e mostrai-vos ao sacerdote. Essa, na verdade, era uma exigência que a lei fazia para aqueles que haviam sido curados dessa doença. A lei dizia que se alguém possuía lepra e percebeu que o seu corpo estava curado, que ele não tinha mais a presença daquela doença,
ele tinha que se apresentar ao sacerdote para que fosse examinado. Depois aguardaria um período e se apresentaria novamente para que essa sua cura fosse confirmada. E Jesus então dá essa orientação para eles. Vão até o sacerdote e se mostrem. Vocês não querem ser curados? Então vão lá até o sacerdote. E o texto diz que enquanto eles iam, eles então foram purificados. Nós vemos que esses homens obedeceram a Jesus antes de serem curados. Se Jesus falasse para eles, como ele disse para outras pessoas, vocês estão curados, e eles percebessem isso naquele momento, seria muito mais fácil para eles sair dali com toda a alegria e irem correndo até o sacerdote para se mostrarem. Mas a ordem aqui é inversa. Ele dá uma ordem e eles têm que cumprir. Eles tiveram que obedecer primeiro o que Jesus estava dizendo, para depois então receber aquilo que eles tanto esperavam. Isso nos ensina que a obediência a Jesus deve ser uma prioridade nas nossas vidas e não pode depender das circunstâncias. Muitas pessoas tentam de alguma maneira barganhar com Deus e se propõem a fazer algo que elas acham que Deus esteja exigindo delas, se Ele então as abençoar, se Ele fizer aquilo que elas querem, aquilo que elas esperam. Mas isso não deve ser assim. Nós precisamos obedecer a Deus, obedecer a Sua palavra, obedecer às orientações que Jesus nos dá, independentemente das circunstâncias que nós estamos vivendo, o momento que nós estamos vivendo, se nós estamos percebendo a bênção e o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, ou se nós não estamos enxergando isso. Existe um ditado antigo que diz: manda quem pode e obedece quem tem juízo. De certa forma, é assim que deve ser o nosso relacionamento com Deus. Nós precisamos ter a humildade de reconhecer que nós não estamos em lugar de exigir nada, de reconhecer que nós somos criaturas e Ele é o Criador. Nós somos servos e Ele é o Senhor. Nós cristãos somos os filhos e Ele é o nosso Pai. Então é Ele quem diz o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. E nós devemos nos submeter a isso, aceitar a Sua vontade. Nós aprendemos também que então a obediência traz consequências para a nossa vida. Que Deus abençoa aqueles que lhe obedecem. Nós não encontramos nenhuma promessa na Bíblia que se nós obedecermos a Deus, Ele nos curará de qualquer doença, Ele nos livrará de todos os problemas e Ele fará tudo aquilo que a gente quer. Mas com certeza nós vivenciaremos grandemente as bênçãos de Deus na nossa vida se nós nos propusermos a obedecê-lo. E aí nós chegamos no terceiro ponto, que é o que eu gostaria de destacar de uma maneira especial. Nós vimos até aqui que para viver uma transformação completa nas nossas vidas, nós precisamos reconhecer que precisamos de Cristo. Nós precisamos obedecer às palavras de Cristo, mas nós precisamos também nos submeter ao senhorio de Cristo. O texto nos diz que esses homens, então, estavam a caminho de se mostrar para o sacerdote e no caminho eles ficaram purificados. E aí no verso 15 diz que um deles, vendo que fora curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, dando-lhe graças. E este era samaritano. Até o passo anterior, nós tínhamos 10 homens. Agora nós só temos um. Quando os outros 9 receberam aquilo que eles esperavam, eles continuaram o seu caminho. Com certeza eles foram até o sacerdote para mostrar ao seu corpo que não tinha mais aquela lepra, para que assim pudessem o quanto antes voltar para suas famílias. Eles estavam interessados em si mesmos, em serem ajudados, em serem abençoados, era somente isso que eles queriam. Quantas e quantas pessoas agem dessa mesma maneira, não é verdade? Estão apenas interessados em si mesmos, na sua vida. Procuram a Deus apenas para terem os seus problemas resolvidos, para terem a sua vida abençoada. E nós corremos o risco de fazer o mesmo. Nós corremos o risco de buscar um relacionamento utilitarista com Deus, em que esperamos que Ele atenda às nossas demandas. É importante a gente destacar o tamanho do bem que Jesus fez àqueles homens. Nós falamos aqui um pouquinho sobre essa doença e vimos que este problema não era apenas um problema do corpo deles, não era apenas uma doença física, mas que eles estavam condenados à morte e eles estavam condenados a viverem distante de suas famílias, da sociedade. Eles perderam o trabalho que eles tinham, eles perderam as suas famílias, eles perderam tudo. E agora, com esse milagre, com essa cura, eles teriam tudo isso restaurado. Então essa bênção que eles receberam era maravilhosa, era grandiosa, mas ainda assim eles seguiram o seu caminho. Mas um homem retorna e a atitude dele é totalmente oposta dos outros. O texto diz que ele vem glorificando a Deus em voz alta, ou seja, ele já está dando testemunho daquilo que Jesus havia operado na vida dele.
Ele se prostra com o rosto em terra aos pés de Jesus, demonstrando a sua rendição, a sua entrega, esse reconhecimento do senhorio de Jesus. E o texto diz que ele então dá graças a Jesus. Ele demonstra ter realmente um coração grato. E o mais interessante é a resposta de Jesus ao final. Nos versículos de 17 a 19, nós encontramos essa resposta de Jesus que diz: Então Jesus perguntou, não foram 10 os purificados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe, levanta-te e vai, a tua fé te salvou. 10 homens foram curados, mas apenas um foi salvo. 10 pessoas tiveram os seus corpos transformados e curados por Jesus, mas apenas um teve a sua vida totalmente transformada, completamente transformada pela ação de Jesus. 10 homens tiveram um encontro marcante, profundo com Jesus, mas apenas um aproveitou ao máximo esse encontro e deu a resposta devida, reconhecendo verdadeiramente quem era Jesus e se prostrando, se rendendo, se entregando a Ele. O texto diz que este homem era samaritano. Depois Jesus pergunta, não voltou mais ninguém a não ser esse estrangeiro? Os samaritanos eram odiados pelos judeus. Era um povo mestiço, era um povo tido pelos judeus como sendo inferiores. Os demais, dentre os quais então com certeza haviam judeus, não voltaram. Somente aquele estrangeiro. E essa foi mais uma demonstração dentro do ministério de Jesus, que a sua obra, que a sua salvação seria estendida a todos e não se limitaria aos judeus. Os judeus que tinham o conhecimento de Deus, os judeus que se achavam especiais diante de Deus, na verdade, são aqueles que o rejeitaram naquele momento. Mas aquele estrangeiro teve a resposta certa, a resposta adequada. Uma outra observação que eu queria fazer sobre a atitude de Jesus é que o texto não fala que aqueles outros 9 perderam a sua cura. Não diz que eles chegaram lá para o sacerdote e aí de repente voltou toda a doença ou eles ficaram numa situação ainda pior. Jesus não abençoava ou não se importava somente com aqueles que se aproximavam dele com o coração correto. Há vários textos que diz que Jesus curou todos os enfermos que foram trazidos para ele. Nos 2 relatos da multiplicação de pães e peixes, Jesus alimenta todos que estavam ali. E nós precisamos também aprender isso com Jesus. Que nós devemos amar e servir as pessoas, mesmo que elas não deem as respostas que nós esperamos. Mesmo em relação ao Evangelho. Nós não podemos selecionar, escolher as pessoas que mais nos agradam ou que nós achamos que de alguma maneira são mais merecedoras para estendermos a nossa mão, para levarmos o amor de Deus até elas. Entretanto, aqueles homens receberam apenas uma parte da bênção. Foi algo, com certeza, muito grande. Foi algo maravilhoso e talvez eles tiveram a oportunidade mais para frente nas suas vidas de reconhecer essa sua falha. Mas naquele momento, apenas aquele samaritano é que foi completamente transformado por Jesus. E eu gostaria de convidar você a refletir nesse momento sobre a sua vida. Você já teve um encontro marcante com Jesus como esses homens tiveram? Você já vivenciou ou vivencia na sua vida estes passos que nós vimos aqui? Você reconhece que precisa de Jesus Cristo na sua vida? Que não há outro caminho, que não há outra resposta, que não há outra esperança. Tudo isso está apenas em Jesus Cristo. E em resposta a isso, então, você já buscou a Ele, já apresentou sua vida diante dEle e já clamou por sua ajuda? Você também tem obedecido às palavras de Jesus? Como você se relaciona com aquilo que Ele diz na sua palavra para nós? Você obedece ou você rejeita? Ou você seleciona apenas aquilo que você se agrada? E por último, você já se submeteu e vive submetido debaixo do senhorio de Cristo? Você tem Ele como Senhor e como Salvador de sua vida? Normalmente se enfatiza muito Jesus como Salvador. Mas quando olhamos para o Novo Testamento, há muito mais afirmações de Jesus como Senhor do que como Salvador. Para Ele ser o Salvador das nossas vidas, Ele precisa ser o nosso Senhor. Ele precisa ser aquele que dirige as nossas vidas. Aquele a quem nós, de fato, então, obedecemos. Aquele a quem nós adoramos, como este homem, então, que se prostra com o rosto em terra aos pés de Jesus. Somente fazendo tudo isso é que nós, então, experimentaremos uma transformação completa nas nossas vidas. Não apenas uma ajuda temporária, não apenas a cura de uma doença, às vezes tão buscada,
não apenas a resolução, de repente, de conflitos familiares, mas uma nova vida por completo e uma vida que durará eternamente. O texto aqui não apresenta uma conta exata de matemática, mas nós vemos que, no caso aqui, apenas 10% daqueles que procuraram a Jesus viveram essa transformação completa. E a minha oração neste tempo é que eu e você estejamos dentro deste pequeno percentual. Eu convido então você a refletir sobre isso e neste momento eu convido você a orar comigo, pedindo como sempre que Deus nos ajude a vivenciar aquilo que Ele tem para nós. Nosso Deus, o Senhor não nos quer oferecer apenas algumas bênçãos para nos ajudar a viver aqui neste mundo, mas o Senhor quer nos transformar por completo para que possamos desfrutar plenamente do Teu amor, da Tua graça, da Tua presença nas nossas vidas. E nos oferece então essa esperança gloriosa de uma vida eterna ao Teu lado. Nós Te agradecemos por tudo isso e pedimos que o Senhor nos ajude, porque sabemos que muitas vezes nós fazemos como estes 9. Nós damos alguns passos, ó Deus, com o Senhor, nós obedecemos até certo ponto, ó Deus, mas muitas vezes permitimos que os nossos interesses nos distraiam e assim não nos entregamos completamente, ó Deus, aos Teus pés, como aquele homem samaritano fez. Nós Te pedimos então que o Senhor nos ajude a termos, ó Deus, a postura adequada que o Senhor espera de nós, a nos prostrarmos realmente, verdadeiramente aos Teus pés, reconhecendo que sem o Senhor nós não somos nada e de que nós não precisamos do Senhor apenas por um instante, apenas para a solução de algum problema, mas precisamos na totalidade das nossas vidas. E assim, ó Deus, queremos experimentar então essa transformação completa que o Senhor tem para fazer em nós. Tudo isso nós Te pedimos com gratidão nos nossos corações e oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Que Deus nos capacite a cada dia a entender a Sua palavra e a viver realmente aquilo que Ele tem para nós. Que Ele abençoe ricamente a você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo vídeo.